Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja assistindo a esse vídeo. Desde já eu agradeço a sua presença e se você quer, junto comigo, entender um pouquinho mais sobre a nossa sociedade, sobre a vivência desses tempos tão conturbados de hoje, e levar informações ao maior número de pessoas, informações essas voltadas para a verdade, sem fragmentações, sem manipulações, seja de um lado ou de outro. Eu sou a professora Flor e esse é o canal Sala de Aulas e eu te peço, então, se você tiver os mesmos pensamentos que eu, de informação, enfim, de conteúdo, que curta, que compartilha, que se inscreva no canal caso não seja inscrito e que leve este canal, não é, essa informação da existência desse canal, melhor dizendo, para todos os seus familiares e seus amigos, para que eles possam também se juntar a nós e, junto comigo, fazer a oposição desse governo maluco, desse Brasil Pinel que nós estamos vivendo, mas que ainda assim é nosso e que a gente tem que lutar para a melhora dele, tá bom? Gente, abre aspas. Todos que tentam trabalhar terminam alvejados pelas costas. O Brasil ainda vai enxergar quem são Bolsonaro e seus filhotes, fecha aspas. Esta foi a última frase dita pelo Gustavo Bebiano. Gustavo Bebiano, você já deve estar sabendo, né, notícias de hoje. Eu fiquei sabendo ainda há pouco, mas disse que está vinculado aí desde manhã, não é? Gustavo Bebiano, ele foi o coordenador da campanha que elegeu o atual inonimável presidente da República e que deixou o governo em fevereiro de 2019, ou seja, 2 meses ou pouco mais de, ou quase 2 meses que o inonimável assumiu a presidência. Ele deixou o ministério, né, ao qual ele fazia parte, por desavenças com o núcleo mais duro do partido, ou do Planalto, e também divergências diretas com os filhos do presidente da República. Bebiano, ele foi ministro, né, do governo Bolsonaro e atualmente ele era pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro com o apoio do atual governador de São Paulo, o João Dória, que é PSDBista, né? O lançamento da pré-campanha, ou o lançamento da campanha do Bebiano como candidato a prefeito do Rio de Janeiro, seria no dia 4/4, né? Mas não vai acontecer. Segundo pessoas próximas, Bebiano tinha uma saúde de ferro e vinha há alguns tempos apresentando uma certa tristeza, porque ele foi muito bombardeado negativamente na mídia bolsonarista, porque ele, após sair do governo do Bolsonaro, ele começou a fazer certas frases, pensamentos, palavras, ele começou a fazer certa oposição, né? Era essa palavra que eu estava procurando, certa oposição ao governo Bolsonaro, e lógico, ele era um arquivo com muitas e muitas pastas compactadas de saberes, não é? Sobre o que foi verdadeiramente as eleições ou a campanha de 2018 para presidente da República, né? Ele era homem de confiança do Jair Bolsonaro, ele trabalhou assiduamente na campanha dele, então ele sabia de muita coisa, inclusive sobre as histórias das fake news, né? Ele vinha se alimentando um pouco mal, e isso pode ter sido agravante, não é, para que ele sofresse esse infarto fulminante de hoje. E também pode ser uma doença cardiopata que ele tinha e não sabia que tinha, né?
Então, assim, segundo pessoas mais próximas, ele tinha uma saúde de ferro, inclusive anos atrás, né, ele foi praticante e professor de jiu-jitsu. Ele vinha se alimentando um pouco mal e estava um pouco triste, como eu já falei, por conta de se sentir traído, né, pelo clã Bolsonaro e pela sua imagem na rede, está sendo achincalhada diariamente. Agora não tanto, mas uns meses atrás estava bastante, pelos bolsonaristas, né? Bebiano estava em preparação também de um livro, onde ele contaria os bastidores da campanha de 2018, e esse daí ia ser um documento muito, muito importante, né, para todos nós, mas infelizmente, se ele não deixou nada muito adiantado, vai ser uma coisa perdida, né? Se ele deixou alguma coisa adiantado, alguém que tinha um relacionamento próximo com ele, como o filho, por exemplo, ou a esposa, sei lá, de repente pode pegar para acabar esse relato, né? Mas se ele só deixou algo assim, submilar, né? Algo inacabado, algo muito no princípio, ainda vai ficar difícil de nós termos esse documento aí. O título do livro já estava definido, ele tinha dado o título como Uma Eleição Improvável, né? Paulo Marinho, ele era seu amigo pessoal e ele também atuou diretamente na campanha de 2018 de Jair Bolsonaro. Ele mantinha uma amizade estreita com o Bebiano e ele disse que Bebiano era uma pessoa pura, né, politicamente falando. Ele era uma pessoa pura, uma pessoa sem ambições e que vê o meio político como ele é, ou seja, cheio de traições, cheio de confábulos, cheio de disputas, sabe? Isso deixava o Bebiano um pouco estressado, né? E esse estresse pode ter, sim, ajudado ele a, de repente, ficar doente, né? Sábado, dia 7, o Bebiano fez gravações também para um documentário de Bruno Barreto. Esse documentário ainda não tem data para sair, não é? E não sei também se vai ser da Globo ou não. Mas nesse documentário o Bebiano tinha uma participação muito forte, porque o documentário fala sobre a campanha de 2018 pelos olhos de Bruno Barreto, né? E o Bebiano já tinha gravado algumas cenas na casa do Jardim Botânico, que era a casa onde o Bolsonaro gostava de descansar ou de cochilar, palavras do próprio Bebiano, quando estava na campanha, né? E ele afirma que o Bebiano disse que tinha inúmeras imagens da campanha que poderiam, que ele, né, Bebiano, estava disposto a ceder para o Bruno Barreto para a confecção desse documentário, né? Mas a gente não sabe se o documentário vai mesmo sair agora ou se provavelmente vai sair, porque era uma coisa independente do Bebiano, né? Bebiano era mais um participante. Mas assim, se o Bruno Barreto vai correr atrás dessas fotos, dessas imagens, para compor ainda mais o documentário dele, né? Tomara que sim, tomara que a família ceda essas imagens, tomara que saiba onde está, né, também. Bebiano teria acordado às 3 horas da manhã de hoje, com fortes dores no braço e no peito. Informou ao seu filho, porque ele estava em um sítio dele, na cidade de Teresópolis, estava com o filho e o caseiro do sítio, né? A esposa, acho que ficou no Rio de Janeiro com outro filho. E aí ele acordou com essa dor e falou para o filho que estava passando mal e que ia até o banheiro para tomar um remédio, né? E neste banheiro ele passou mal, provavelmente caiu. O filho falou que ele veio a bater com a face no chão. Aí eles chamaram o socorro, mas o socorro, quando chegou, ou ainda socorreu, mas aí quando chegaram ao hospital, infelizmente o Bebiano já tinha falecido, né? Não teve como salvá-lo, né? O enterro foi ou será em Teresópolis, que é um dos lugares aonde o Bebiano dizia que era dos mais lindos do mundo, né, para ele. Então, um dos lugares preferidos para ele. E
a última entrevista que ele deu foi há uns 10 dias atrás, né? Quando ele acusou o Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, de ser um dos responsáveis pela tal da facada, né? Ele confirmou que a facada foi verdadeira, mas ele disse que o Flávio Bolsonaro teve uma atitude muito suspeita nesse caso aí, porque ele nunca participava de nada, ele nunca viajava na campanha com o pai nem com ninguém para fazer campanha, e naquele dia especificamente ele fez questão de fazer essa viagem junto, e que foi no carro junto com o Bolsonaro, ele e mais alguns equipamentos que ele colocou no carro, tanto que isso impediu que o Bebiano, que sempre ia no carro com o Bolsonaro, conseguisse entrar no carro para ir junto, e então o Bebiano foi em um outro carro separado, e esse fato mudou tudo, porque o Flávio, não sabendo que o Bolsonaro não gostava do colete, não fez questão com ele para ele usar o colete, entendeu? Por isso que ele estava sem na hora lá da facada. E aí o Bebiano já tinha falado isso na entrevista, que o Flávio Bolsonaro não fez questão que o pai usasse o colete à prova de balas, porque mesmo sabendo que era perigoso e que o pai deveria ter usado, né? Então ele responsabilizou o Flávio pela facada, pelo risco lá de vida que o Bolsonaro teoricamente correu, colocou mais ou menos a responsabilidade no Flávio, pelo Flávio não ter cuidado do pai, né, orientado o pai dele a usar o tal do colete, né? E é isso. Então, lamentavelmente, mais um arquivo morto, né? Gente, 2 anos da morte de Marielle hoje, né? Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Pessoas próximas do caso afirmam que as investigações entraram numa espécie de beco sem saída, aonde não se acha uma decisão, aonde não se aponta verdadeiramente quem foram os culpados. E que também nada garante que a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro talvez nunca ou jamais sejam capazes de solucionar esse crime, né? Faltam apontar ainda quem são os reais mandantes do crime, e também falta apontar as reais motivações do crime, né? O porquê e o quem, né? O policial militar Rony Lessa, e também o policial Elcio Vieira de Queiroz tem os seus processos de acusação entrando já na etapa final, e devem ir a júri popular, né? Só que os advogados de defesa de ambos irão recorrer dessa decisão de júri popular, porque eles afirmam que não veio no processo nada que prove a autoria real do crime dos seus clientes, né? Ou seja, do Rony e desse Elcio Queiroz. Para a família fica então a agonia, né, de ver cada dia mais essas investigações aí sendo afastadas de uma conclusão verdadeira, né, onde aponte quem foi os mandantes do crime, onde aponte as reais motivações, né? Porque assim, quem atirou o gatilho, todos já sabem que é esse Rony Lessa, né? Mas quem mandou, né? Quem é o verdadeiro culpado? Quem é o mentor intelectual do caso, né? Isso ninguém sabe. E aí a polícia também, hoje saiu uma nota que diz, deixa eu pegar aqui direitinho para vocês. Peraí. Investigações, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Que está apontando o seguinte, que a polícia está dizendo que esse Rony Lessa, ele agiu sozinho, né? Ou seja, que ele também é o mentor intelectual do crime, sabe? Então, assim, é uma coisa muito estranha, porque se era isso, para que demoraram 2 anos para falar, né? Tão estranho isso, esperar 2 anos para falar que quem atirou é o culpado
né, de tudo. E quais os motivos que ele tinha de matar Marielle? Será que ele conhecia Marielle? Não é? Então a gente fica assim pensando, né? E não vale muito a vida de uma pessoa, né? Se a vida da Marielle, uma vereadora eleita com maioria de votos lá no Rio de Janeiro, morre dessa maneira tão brutal, é assassinada dessa maneira tão brutal, uma autoridade, né, política, e até hoje, aí a polícia chega e fala hoje que, ó, o culpado é aquele lá que já está preso, depois de tanto tempo, assim, sem mais, sem menos. E por que escolher essa data, né? Justo hoje, o segundo ano, né? Onde completa o segundo ano de morte da Marielle e do Anderson. Só hoje eles descobriram essa roda, que ela foi morta pelo próprio que atirou. É muito estranho isso, né? Superior Tribunal Federal decide em breve sobre a federalização deste caso, né, do caso Marielle, que também pode decidir, se não federalizar, se vai ficar mesmo lá com a polícia do Rio de Janeiro, né? E se ela decidir isso, vai contrariar lá o que a ex-procuradora Raquel Dodge, né, queria, porque o que ela queria mesmo era federalizar, né? Não só ela, mas o Sérgio Moro, né? Federalizar o caso, porque aí fica tudo certo, né? A gente toma conta de tudo e dizemos que quem matou foi o próprio que já está preso, né? É uma coisa a se pensar. Coincidência essa, né? Dia 14, 2 anos depois que matam a Marielle, morre o Bebiano de um infarto, né? Aí eu fiquei pensando o seguinte, que eu ouvi em vários canais aí que eu estava assistindo, que é bem perigoso essa data aí, né? Para quem já teve de alguma forma ligação com a família Bolsonaro, né? Ou para quem já foi desafeto deles, né? Quem era conhecido, quem já teve algum desafeto com algum deles. Então, dia 14 é a data, hein? Temos que ter cuidado. E ficou também a pergunta aí, que está no meio, quem será a próxima vítima, né? Tem o que deu a facada, né? Que eu até esqueci do nome, que está lá no manicômio, tudo que ele fala é duvidoso, porque é um louco, né? Fala qualquer coisa e ninguém acredita mesmo. De repente até fala a verdade, mas quem é que vai acreditar num doido, né? Tem o Queiroz, que está escondido, sei lá, guardado, se tratando, né? Aquele lá que vendia carros e que tinha milhões, né? Só com venda de carros. Ou pode ser também o Alexandre Frota, né? Que de repente apoiou, ajudou a eleger e agora está contra também. Está até pensando em pedir impeachment do presidente, né? Ou pode ser a Joyce Hasselmann, né? Aqui também ajudou bastante lá e agora é opositora, né? Fala tudo contra também. Tem que ter cuidado. Quem será a próxima vítima, né? Me fez lembrar daquela novela das 9, né? Ótima novela até. Na época que eu assistia novelas na Globo, né? Era uma ótima novela. Onde o serial killer matou meio mundo de pessoas e só no final foram descobrir quem era, né? Eu gostava daquela novela, mas porque era só ficção, né? Quando a gente traz essas ficções assim para a vida real, não fica muito bom não, eu fico meio com medo. Quem será a próxima vítima? Só Deus sabe, né? Que Deus nos livre. Desculpa, tô com um pouco de tosse hoje, um pouco de dor de cabeça. Espero não ser o coronavírus, né? Que energia horrorosa, né, gente? Essa que tá pairando no Brasil, né? Desde o golpe de 2016. Nos fazem viver coisas que a gente jamais sonhou em viver, né? Eu lembro quando eu era menina, eu ficava assistindo aqueles seriados, ou aqueles filmes que falavam da ditadura militar aqui no Brasil. E eu sempre ficava falando e agradecendo a Deus por eu não ter. Aliás, eu nasci na época da ditadura, mas eu era criança, eu era bebê, então não tinha nada, não tinha nenhum perigo, né? Mas eu ficava dizendo assim, que bom que eu não fui jovem naquela época, porque
como eu falo demais e como eu tenho esse senso de justiça assim um pouco aguçado, eu acho que eu iria morrer cedo, porque não ia dar certo, dependendo da profissão que eu tivesse, ainda mais tendo a profissão que eu tenho, não ia ser fácil para mim não. Aí eu ficava pensando, né, agradecendo a Deus por eu não ter sido jovem naquela época. Só que aí a gente pega hoje, a gente vê esse Brasil que a gente está vivendo, esse mundo louco que a gente está vivendo aí. Como disse ainda há pouco na TV 247, não me lembro quem, acho que foi o Atush que falou, o Brasil não é para amadores, né? Realmente, o Brasil não é para amadores. Aqui, para viver, tem que ser artista, artista de experiência, formado, gabaritado, né? Não é para amadores. Esse país é muito maluco. Então, assim, a gente fica pensando que coisas horrorosas que a gente está vivendo, né? Tempos onde fake news elege presidentes, né? Facadas fakes ou não elegem também presidentes. Presidenta sem crime real é derrubada, é arrancada do poder. Vereador e motorista, né, são mortos, assassinados numa trama assim tão bem armada que a gente parece que quanto mais mexe pior fica, né? Mais armado fica, mais entranhado fica. Cristãos, né, fazendo arminha, demonstrando todas as ações contrárias àquilo que o cristianismo sempre pregou e aquilo que Cristo veio e exemplificou para todo mundo, né? Mortes suspeitas, não é? Queimas de arquivos, milicianos na polícia fazendo motins, governadores de estados ficando felizes porque mirou na cabecinha e matou mais um, né? Epidemias, pandemias, né? Assassinatos aí de tudo quanto é tipo, de pobre, de negros, de pessoas que não representam nenhum perigo, né? Retirada de direitos trabalhistas de todo mundo, pessoas trabalhando até a morte sem saber se vai aposentar, ou melhor, já com a certeza de que não vai aposentar, porque quando faz as contas e vê que vai ter que trabalhar até 90, 70, não sei quantos anos, né? Ou seja, nunca vai conseguir. Pessoas correndo risco na rua, em cima de uma bicicleta que nem é sua, para levar comida para outros que estão em casa, achando que estão empreendendo. Pessoas na bicicleta, atravessando água no meio do joelho, numa enchente, numa enxurrada, achando que está trabalhando e que está bom porque está empreendendo, porque não tem patrão, porque não tem obrigação com o tempo, faz o seu tempo, faz o seu dinheiro, mas não se toca de que está sendo explorado, né, pelo meio ao qual está vivendo, pelo capitalismo, enfim. Pessoas que sonham pouco, mas que nem esse pouco conseguem realizar porque não tem condições, né? Pais e mães de famílias que não conseguem levar o sustento para sua casa e que tem que às vezes tirar de sua própria boca para alimentar um pouco os seus filhos, né? Então são tempos assim muito malucos, aonde as pessoas parece que preferem ter quando podem, né, do que ser, né? Ser melhor, ser humano, ser mais afim, né, de ajudar o próximo. Tempos esse que destrói a natureza, que toca fogo na floresta, que mata índios, né? Tempos difíceis esse, né? Aí eu fico pensando, será que a ditadura, por mais cruel que foi, e eu sei que foi muito cruel, mas será que foi tão cruel como os dias de hoje? É de se pensar. Deixe os seus comentários aí, caso você queira
colaborar comigo nessa reflexão. Curta, compartilha, fala do canal para os seus amigos e vem pensar comigo todos os dias. Até a próxima. Fica com Deus.